Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho ler mais uma vez na Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. João significa agraciado, agraciado por Deus. E versículo 5 simboliza o fiel, que é Jesus Cristo, que foi fiel aos 10 mandamentos e somos salvos através dele. Então aqui, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, se andarmos na luz, E o 5 é o próprio Jesus falando, é esta mensagem que dele ouvimos. É esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, que simboliza os 7 Espíritos de Deus falando para nós. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, que significa Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9, que é a sabedoria. O 9 simboliza os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, que é a serpente, que são os 9 mandamentos. Jesus é o mandamento do sábado e os outros 9 mandamentos é a serpente. Jesus é o leão, que é os 7 Espíritos de Deus, ele que é o leão. E a serpente são os outros 9 mandamentos, que é a prudência. Você tem que andar dentro dos 9 mandamentos. Se andar dentro do mandamento, você é prudente. Por isso que Jesus está escrito assim, sede prudente como a serpente. Então os 9 mandamentos simbolizam os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. E está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10, que simboliza os 10 mandamentos, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora aqui, a epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 1. A pessoa de Jesus, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Embaixo aqui, Quem ama obedece, E nisto sabemos que conhecemos ao Senhor. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele. Entendeu, irmão? Todo aquele que diz que ama a Cristo e não luta para obedecer os 10 mandamentos é mentiroso. Então, quando você vê todas as religiões, qualquer religião que contraria os 10 mandamentos é falsa, é mentirosa. Entendeu? Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado. Por isso que eles guardavam o dia 7º, os 7 Espíritos de Deus. Jesus é o 7º Espírito de Deus. Com os outros 9 mandamentos dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então, portanto, se você guardar os mandamentos, você está guardando Jesus no coração, entendeu? Se você invocar o nome de Jesus, você está guardando o sábado. Se você obedecer os outros 9 mandamentos, quer dizer que você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Fora disso, não há salvação. E você irá para o reino onde não tem lei, e você será torturado, escravizado, estrupado eternamente. É isto que é o lago de fogo. A paz do Senhor, irmão.